Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, meu irmão e minha irmã. Nós vamos trazer a você uma mensagem cujo título é: Você é o sucesso de Deus. Naturalmente, desejamos ser um sucesso na vida, não é verdade? Mas você realmente está assumindo o compromisso de ser o sucesso que Deus quer que você seja? Em vez de se preocupar com os possíveis fracassos, empregue todas as oportunidades para confiar em Deus. É fácil você proclamar a sua fé quando tudo estiver bem. Quando você estiver na igreja ou estiver cercado por amigos cristãos. Mas o que acontece quando você está lá fora, sozinho, no meio das provações e aflições da vida? O que acontece quando não há mais ninguém com você, nenhum amigo, ninguém para ajudá-lo ou para orar juntamente com você? Haverá momentos em que você ficará sozinho com Deus e terá que depender dele e da sua palavra. Deus vai colocá-lo nas situações que o levarão a crescer, porque Deus quer que você cresça. E é durante os períodos difíceis que você descobre quanto vale a sua fé. Sem fé e dedicação a Deus, você provavelmente seria derrotado. Mas haverá aquelas ocasiões na vida de cada um de nós em que parece que Satanás emprega todas as oportunidades para tentar impedir o plano de Deus em nossas vidas e procura nos tornar ineficazes na vida e no ministério. Mas você poderá optar entre confiar em Deus e firmar na sua palavra, independentemente das provas ou circunstâncias. Ou você fará um gesto de desespero, dizendo: basta, desisto. A palavra de Deus não funciona. Depende de cada um de nós se teremos sucesso ou fracasso na vida. Aqueles que perseverarem em Deus serão bem-sucedidos, porque Deus não produz fracassos. As pessoas criam os seus próprios fracassos quando param antes de conseguir o seu sucesso em Deus. Vamos examinar na palavra de Deus um conhecido homem de fé que transformou toda dificuldade em oportunidade para confiar em Deus. Esse homem estava tão determinado a seguir a Deus que teve sucesso em todas as áreas da vida. Esse homem era Daniel. Daniel era dedicado a Deus de todo o coração. Nem sempre teve situação fácil na vida, mas a sua fé em Deus era firme e inamovível e lhe dava vitória em todas as situações que surgiam diante dele. Daniel foi levado ao cativeiro na Babilônia, que foi um dos maiores impérios da história. Quando Daniel foi levado para morar no cativeiro na Babilônia, tinha todas as oportunidades de fazer como os babilônios, de viver como eles, de adorar os seus deuses falsos e seguir as suas práticas religiosas corruptas. Mas como só cativo hebreu, num país estrangeiro, não havia ninguém para obrigar Daniel a viver segundo a sua criação hebraica, nem a exigir que ele permanecesse fiel a Deus. Mas Daniel, no entanto, tomou uma decisão. E aquela decisão foi o segredo da sua vida, do sucesso da sua vida. Foi na Babilônia, numa situação difícil, onde vemos a devoção inabalável de Daniel a Deus, que resolveu firmemente não se contaminar por comprometer a sua fé em Deus. Resolveu fazer somente as coisas que fossem agradáveis e certas aos olhos de Deus. Prometeu no seu coração que permaneceria fiel a Deus, fossem quais fossem as consequências. Daniel era um hebreu, provavelmente da descendência real. Segundo a lei judaica, comer das iguarias do rei contaminaria Daniel, porque violaria o seu treinamento
hebraico e sua vida. Veja o que diz a palavra em Daniel, capítulo 1, versículo 3 a 8. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda boa sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidas por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel, Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, Misael, o de Mesaque, e Azarias, o de Abidnego. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Os israelitas consideravam contaminada a comida na mesa de Nabucodonosor, porque a primeira porção dele era oferecida aos ídolos. Da mesma forma, uma porção de vinho era derramada sobre um altar pagão. Animais cerimonialmente impuros eram usados e seu abate e preparo não seguiam os regulamentos da lei. À medida que você lê a continuação de Daniel, capítulo 1, verá alguns dos resultados da resolução de Daniel no sentido de não se contaminar, mas pelo contrário, agradar a Deus. Veja nos versículos 17 a 20 do capítulo 1 de Daniel, que diz assim: Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei, para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes perguntava, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o reino. Mas conforme veremos, as circunstâncias passaram a ser difíceis quando foram impostas contra Daniel leis e pressões. Pressões sancionadas por um rei pagão, que eram contrárias à dedicação que Daniel tinha a Deus. Mas a fé e a dedicação de Daniel voltaram a ser testadas, porque foi feita uma proclamação que proibia que conselho fosse procurado de qualquer ser humano ou Deus durante 30 dias. E quem assim o fizesse seria condenado à morte. A pessoa que desobedecesse a essa ordem do rei seria lançada viva numa cova de leões famintos. E eu pergunto, quantos dentre nós têm arriscado ser jogados na cova de leões por causa da nossa fé em Deus? Seria uma verdadeira prova de fé, não é verdade? Examinemos a fé de Daniel, no meio de circunstâncias que provavelmente abalariam a fé, até mesmo dos mais corajosos. E veja, quando depois de ser sancionada essa lei, que não podia se renovar, veja o que aconteceu com Daniel. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e dava graças a Deus, diante do seu Deus, como costumava fazer.
Então aqueles foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e a respeito do interdito real. E lhe disseram: não assinaste o interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. E tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Mas disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, a romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se à cova, chamou por Daniel, com voz triste, e disse o rei a Daniel: servo do Deus vivo, dar-se-ia caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Vemos, meus irmãos, que no versículo 10, a fé de Daniel estava firme em Deus e que era inamovível a sua dedicação a ele, em vez dele obedecer a um decreto que o levaria a se desviar de Deus. Adorava e louvava a Deus 3 vezes por dia, conforme sempre fizera. Daniel podia fazer assim porque os seus olhos e a sua fé se fixavam exclusivamente em Deus. Ele sabia, portanto, que Deus podia livrá-lo. Embora Daniel tivesse sido fiel a Deus, ainda tinha que enfrentar a cova dos leões. É importante percebermos este fato, pois às vezes pensamos que quando andamos perto de Deus, não haverá provas nem provações na vida. É possível que não haja uma cova de leões em nossa vida, mas haverá provações que revelarão a qualidade da nossa fé. E eu te digo, não desista, persevere. A sua fé em Deus lhe dará a vitória.
A fé de Daniel não vacilou quando foi levado à cova dos leões. E a sua fé em Deus foi recompensada, porque Deus enviou um anjo para fechar a boca daqueles leões famintos. A chave do sucesso e do triunfo em Deus contra a iniquidade do inimigo acha-se no versículo 22, que diz: O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Em outras palavras, Daniel era inocente diante de Deus e também diante dos homens. Por isso, ainda que homens malignos se levantassem contra Daniel e procurassem destruí-lo, Deus o protegeu. Porque Daniel andava na retidão diante de Deus e também diante dos homens. Daniel foi achado inculpável na sua vida diante de Deus. Por isso, nenhuma trama maligna poderia vingar contra ele. Não somente isso, mas porque a vida de Daniel agradava a Deus, embora ele tivesse que passar por essa provação. Deus o promoveu de tal maneira que se tornou um dos homens mais importantes de todo o Império Babilônico. É importante percebermos, nesse texto bíblico, que independentemente das circunstâncias, Daniel resolvera no seu coração que agradaria a Deus e se colocou na condição certa de receber bênçãos da parte do Senhor. E eu digo a você, se você mantiver o seu coração reto diante de Deus e dos homens, Deus cuidará também do seu caso e você sempre será um vencedor. Amém? Vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, nós vemos aqui nesta passagem de Daniel na cova dos leões a sua fé inabalável, a sua fé inamovível. Mesmo diante de circunstâncias difíceis, ele não se converteu para aqueles ídolos, para aqueles deuses pagãos que Nabucodonosor mantinha. Não, ele continuou crendo no Deus Todo-Poderoso, no Deus vivo, Criador dos céus e da terra. E em razão da sua fidelidade, tanto ao Senhor como aos homens, foi achada a inocência. E o Senhor enviou seus anjos para livrá-lo na cova dos leões. E assim, Pai, eu quero pedir por essa pessoa que talvez esteja enfrentando uma dificuldade, que talvez tenha sido lançada numa cova de leões, ou seja, numa situação em que ela não vê solução, mas nós sabemos que para ti não haverá impossíveis. E por isso, neste momento, Pai, que nós não venhamos desistir, que nós venhamos perseverar, crendo no Senhor e na sua palavra, e que o Senhor vai nos livrar de toda a cova dos leões. O Senhor vai nos livrar de todo o problema, de toda a dificuldade. O Senhor vai nos dar a nossa via de escape. Por isso nós já te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, aproveite esse momento, arrependa-se dos seus pecados e o receba como Senhor e Salvador da sua vida e passe a praticar a palavra de Deus como regra de prática e fé. E se você eventualmente está afastado dos caminhos do Senhor, retorne para que o Senhor possa derramar sobre você toda a sorte de bênçãos das regiões celestiais e que a sua fé seja como a fé de Daniel, inabalável. E eu tenho a certeza que o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, Ele irá livrá-lo de qualquer problema, dificuldade ou de qualquer cova de leões. Por isso, em nome de Jesus, receba nesse dia de hoje a bênção, a vitória, o milagre, tudo aquilo que você precisa, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu convido você a continuar nos acompanhando no canal do YouTube Igreja Poder de Cristo. Se você quiser enviar a sua mensagem, poderá fazê-lo no seguinte telefone: 0 operadora 11 9
4229 5533. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia.